You know love may sometimes make you cry, so let the tears go, they will flow away, for you know love will always let you fly. How far a heart can fly away. Amarante, 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 love is love, Amarante, Amarante. Durante toda a era da humanidade, grandes civilizações antigas tinham seus meios de obter recursos. A natureza, como uma grande fonte natural, sempre teve e tem um papel importante para a vida dos seres humanos na Terra. Nossa constituição biológica é parte da energia e de matéria naturais. Somos habitat de outros seres vivos. Nos alimentamos de outros organismos e, quando morremos, os micro-organismos tratam de reaproveitar a matéria orgânica que formava nossos corpos. Toda a história humana diz respeito ao modo como os homens mantêm uma relação entre si e com a natureza externa a eles, o meio ambiente. Assim, ao longo da história, a raça humana vem criando diferentes modos de se relacionar com a natureza. Alguns povos sempre acreditavam que a natureza possuía grandes poderes e elementos de cura. Conhecidos comumente como índios, termo que foi estabelecido por Cristóvão Colombo, que chegou à América em 1492, acreditando que havia chegado à Índia. No Brasil, uma parcela dos indígenas vive em comunidades mais conhecidas como tribos. Essas comunidades organizam-se por meio de uma relação de parentesco ou por interesses comuns e são lideradas por patriarca ou matriarca. Os índios, em geral, têm uma relação de conexão direta com a natureza e não se enxergam como uma parte separada dela. Além disso, o culto à natureza é frequentemente considerado a fonte primitiva de crenças religiosas antigas e modernas, tais como xamanismo e paganismo. Considerado por alguns como uma religião e para outros uma prática ancestral, o xamanismo é composto de práticas ritualísticas, como danças e músicas que atravessam séculos, além do uso de substâncias psicoativas encontradas em ervas para cura e contato espiritual. Vários povos, cada um à sua maneira, buscavam em elementos da natureza uma conexão com algo superior. Para os adeptos do xamanismo, a cura para todos os males está dentro de cada ser, e por isso ninguém pode curar ninguém, e sim a pessoa cura a si mesma. A cura, quando eu falo, a cura em termos amplos, não a cura física, mas a cura através de uma consciência, onde as pessoas se dão conta daquilo que existe em si, dos seus sintomas e o significado do que isso existe. Por que isso existe? E nesse sentido eu fui crescendo, tendo minhas visões, aprendendo a conviver com o invisível. Aprendendo também a compreender que os adultos não entendiam muito a linguagem que eu trazia, né? Que é a linguagem de ver seres, a linguagem de conviver com coisas que normalmente as pessoas não dão o menor valor ou simplesmente acham que é uma pura fantasia. Mas nesse mundo eu fui criada, nesse mundo
Eu vivi minha infância e tive a honra de ter uma doença que me deixava sem poder brincar muito com as crianças fora, que foi a asma, que me deixou praticamente sozinha durante 7 anos da minha vida, no processo de... Hoje eu entendo que é como se fosse uma busca da visão. Hoje eu entendo que é um processo xamânico também, onde as pessoas precisam viver consigo para compreender a si própria e compreender o universo. Nós somos aqui de passagem. Isso não é uma coisa mística ou mítica, é uma realidade, né? Nós não pertencemos à Terra, nós somos apenas passageiros dessa Terra. Nesse sentido, a gente precisa aprender. Então, a Terra, além da Terra, eu respeito muito dentro desse processo xamânico que eu vivo, os 4 elementos, que é o ar, que nos inspira, que faz parte também da nossa respiração, é o fogo que nos dá vida, a sexualidade plena, a existência, aquilo que a gente realmente cria dentro de nós mesmos, né? E a água, que são nossas emoções. Por eu ter talvez um processo acadêmico da psicologia, eu faço muita referência aos processos psicológicos, porque eu vejo que cada vez mais a nossa psique, ela cria as doenças, ela cria os sintomas, ela cria as dores. Então eu sempre digo assim, se nós temos o poder de criar, por que não descriar? Por que não exercitar também o poder da descriação? Tudo que é ensinado, tudo que é passado dentro dessa escola é o poder da criação e da descriação. De você confiar em você plenamente, confiar na tua guiança e confiar nesse átomo do qual você é feito e gerado. Nós somos uma série de átomos condensados. Nós somos matéria, aparentemente, mas de verdade nós somos energia pura. A gente pulsa enquanto ser. E nesse movimento, esses átomos, eles dançam. E na dança existem os espaços onde a gente coloca nossa doença ou nossa cura. Onde a gente coloca aquilo que a gente cria e o que a gente descria. O importante é que você perceba a sua consciência e o seu sistema interior. Porque normalmente nós estamos totalmente presos ao sistema exterior. Aquilo que nos dita as ordens, aquilo que nos ditam as leis. Mas que leis são essas? Que leis fazem parte de mim para me dizer onde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu devo comer? Que leis são essas? Por que a gente se submete a essa manipulação exagerada, onde as pessoas dizem, onde os meios de comunicação nos obrigam praticamente a ser aquilo que a gente não é? Então, dentro disso, o que eu tento passar, o que eu ensino, é a gente ser aquilo que a gente é. Nós somos pássaros. Nós somos seres que voamos. Por que a gente não voa? O que nos impede de voar? O que nos impede de acreditar no nosso sonho? Acreditar no sonho é acreditar em você mesmo. É acreditar no cosmos, de onde você veio, da sua realidade. De uma realidade onde você fez um pacto. Você tem um destino com essa história terrena. Você veio fazer alguma coisa aqui. E não estou falando de religião. Eu estou falando de uma religião onde significa religar, ou seja, ligar com você mesmo. Mas eu não estou falando de nenhuma instituição. Porque se a gente perceber de verdade, toda instituição, o que ela faz? Ela nos aprisiona. Ela vem com outras leis, novamente, para que você não possa ser aquilo que você é. Então nós temos que realmente nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona e poder voar. Então, nesse sentido, a gente tem eu faço parte desse movimento, que eu já falei, Terra Mirim, como vocês já viram no vídeo, e aqui gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, isso aqui é o nosso templo de meditação, porque sem meditação e sem estar em contato com a profundidade, com a nossa espiritualidade, a gente não vai conseguir realizar aquilo que a gente pretende na vida. Então, esse modo de vida é um modo simples, um modo onde a gente vai se despojando daquilo que nos foi colocado, despojando dos conceitos mentais que nos foram colocados e entrando em contato com nossa profundidade e com a nossa real cura. Eu sei que muitas vezes as pessoas precisam adoecer para poder despertar. Eu sei disso também. Então, muitas pessoas precisam, às vezes, fazer corte no próprio corpo, fazer cirurgias, e isso faz parte da própria existência daquela pessoa, para que ela possa compreender o sentido de estar na Terra, o sentido de estar vivo. O sentido de estar vivo significa a pulsação da vida em si,
significa aquilo que você tem de mais sagrado aqui. Esse é o sentido da vida. E dentro do xamanismo que eu pratico, eu sou devota da deusa mãe. A deusa mãe como uma entidade feminina. A deusa mãe é aquela que tem 1000 faces. A deusa mãe é aquela que se apresenta dentro de uma intuição profunda, dentro de uma compreensão profunda e dentro de um acolhimento da existência, seja aquele que for. Tanto o homem quanto a mulher tem a deusa mãe em si, porque isso é intuitivo, isso é de compreensão. Então eu trabalho nessa devoção profunda dela e a todo tempo eu peço ela ajuda. Cada vez mais vejo as 1000 faces dela em cada ser que chega na Terra Mirim, em cada ser que eu trabalho, em cada ser que eu ando por aí e vejo. Sei que há a face do divino em cada um, embora a gente não compreenda que a gente tem uma face divina, mas nós somos o divino, nós temos a face divina em cada um. Então se a gente puder compreender que quando a gente olha um outro, a gente está olhando Deus e deusa, a gente começa a se diluir, a confiar na existência, a confiar nesse outro que chega, a confiar nesse outro que acolhe. Dentro desse trabalho todo, nesse processo que eu vivo, que digo a vocês que não é uma coisa fácil, de forma nenhuma, porque me exige também muito, me exige despojar de preconceitos que eu também tenho, me exige acolher minhas sombras que eu também tenho. Eu sempre digo às pessoas que a luz é tão perfeita que ela acolhe o imperfeito. Quando vocês ouvirem alguém exigir de vocês a perfeição, essa pessoa então não te ama. Porque para amar é preciso acolher a imperfeição. E a imperfeição é do ser humano. Nós estamos aqui num aprendizado para nos tornarmos cada vez mais refinados, cada vez mais conscientes do nosso processo. Aqui, por exemplo, é um símbolo da deusa mãe. É o símbolo do cálice, aquele que acolhe. Vocês sabem que existem 2 símbolos importantes, no xamanismo importante, que é o cálice e a espada. O cálice como algo feminino e a espada como algo masculino. Os 2 juntos se interpenetram para formar uma nova existência, para formar um novo ser. Então é preciso que ao mesmo tempo, mesmo do meu gênero ser feminino, eu possa ser também uma espada e ao mesmo tempo ser um cálice. E assim eu me torno uma unidade, sabendo que quanto mais eu separo, quanto mais eu divido, menos inteiro eu sou. Mais frágil eu vou ser. Quanto mais eu mostro minha vulnerabilidade, que não é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade. Quanto mais eu mostro, mais eu posso ser eu mesma. Mas as pessoas podem me acolher quando eu sou. Então a gente tem muito medo de nossas vulnerabilidades. Mas por que ter medo das vulnerabilidades? Então, para isso, dentro do xamanismo que eu pratico, a gente tem vários ritos. Nós utilizamos de vários ritos. Seja o rito da cabana da purificação, onde você entra, o significado é entrar no útero da Mãe Terra e sair de lá renascido. Nós temos o rito da busca da visão, onde você vai sozinho, faz o seu círculo de busca da visão, se senta ali dentro e passa 2 noites, 3 dias, ou 6 noites, 7 dias, sem comer e sem beber nada, mas com você, dentro de você, escutando seu ser interior. Quando você sai dali, você sai renascido. Isso é um mito. Se vocês lerem a Bíblia, por exemplo, se vocês entenderem da caminhada crística, quando ele foi no deserto, aquilo era a busca da visão. Ele passou 40 dias e 40 noites na busca da visão. E ele enfrentou os demônios dele. Não era o demônio externo, não era Satanás, como a igreja prega, era o próprio demônio interior. É a gente própria que se tenta. Todos os demônios estão em nós, todos os santos estão em nós. E a gente precisa cada vez mais conhecê-los para a gente poder saber transitar sem ser manipulado por tanto conceito, por tanto preconceito, por tanta coisa que nos colocam na cabeça e não nos deixam caminhar. Então, cada vez mais eu tenho visto como um processo existencial, nós também nos tornarmos seres, além de tudo, conscientes e seres políticos. Dentro do xamanismo que a gente trabalha, no movimento Terra Mirim, existe um movimento político cidadão, onde as pessoas precisam exercer o seu lado de força, o seu lado de direito, o seu lado de exigir que a Mãe Terra e seus direitos sejam realmente respeitados. Né? A Mãe Terra, se a gente desrespeita a Mãe Terra, a gente está desrespeitando a gente mesmo, porque a gente se alimenta de onde? As coisas vêm de onde?
da Mãe Terra. Então é importante que cada vez mais esse processo seja feito dentro de um respeito político, dentro de um respeito cidadão, onde cada vez mais a gente esteja inteiro no movimento, cada vez mais a gente esteja em união, em colaboração, em cooperação, como vocês estão fazendo aqui agora, no processo colaborativo, para levar essa mensagem para o mundo, para levar essa mensagem para as pessoas. Então eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade e estou muito feliz por poder estar falando daquilo que eu acredito. Ainda nesse sentido, é interessante notarmos que a natureza está associada ao feminino, ou Gaia, a mãe do planeta Terra. Quando falamos sobre o lado feminino da mulher, podemos reconhecer que existem sim semelhanças com a natureza, sendo que ambas têm a capacidade de criar e gerar uma nova vida. Além de que as bruxas eram naturalmente mais intuitivas pelo seu contato com a própria natureza. Nesse ponto, os homens nos quais se envolvem com a natureza acabam, por consequência, desenvolvendo mais o seu lado materno e intuitivo. Mas seria isso uma coincidência do universo? Para responder essa pergunta, precisamos explorar além das florestas e tentar encontrar respostas em raízes diferentes. De acordo com o Espiritismo, existe um estado chamado de erraticidade. Trata-se do tempo que o espírito, terminada uma experiência encarnatória, aguarda para reencarnar-se de novo. Significa período de tempo entre uma existência que terminou e outra que estará iniciando. Alguns metapsiquistas importantes, estudiosos da reencarnação, utilizam o termo intermissão em vez de erraticidade. O espírito, durante esse tempo, não está à toa. Ele está vivendo sua vida normal de espírito. Está estudando, preparando-se, aprendendo, convivendo com outros espíritos, enquanto a hora do novo mergulho na carne não chega. Erraticidade é, portanto, tempo de espera. Seria a fila da reencarnação. Nessa situação, no Livro dos Espíritos de Kardec, o próprio questiona os espíritos sobre as escolhas que fazemos antes de reencarnarmos no período de erraticidade. Então, ele é respondido da seguinte forma: ele próprio, ou seja, o espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Desse modo, caminhamos então para um entendimento melhor sobre os espíritos que escolhem reencarnar no colo da Mãe Gaia. Independentemente da ideologia do espiritismo, é importante sabermos que não é garantido afirmar que todos os casos são escolhas do próprio espírito, visto que a lei do karma poderia colocar o mesmo indivíduo nessa condição. Imaginemos que determinada pessoa viveu grande parte da sua vida maltratando os animais e desrespeitando a natureza. Não seria impossível considerar a possibilidade do mesmo ser realocado em meio às florestas? Ou, em outro caso, aquele que viveu puramente do mundo material, focado apenas no seu âmbito profissional, por consequência, acabou perdendo o equilíbrio e se tornando doente, e agora a sua alma precisa de paz e cura. Também não podemos esquecer que, além dessas possibilidades, a natureza é uma fonte infinita de conhecimentos. Dessa forma, muitos espíritos poderiam optar por reencarnar com o intuito de adquirir mais sabedoria. Podemos observar que a grande maioria das tribos tem uma ideologia de trabalho em grupo com respeito e diversas culturas que poderiam contribuir para o desenvolvimento social do atual homem moderno. Ainda nesse entendimento, existe outro aspecto bastante intrigante sobre a natureza. Considerada a mãe da criação, possuindo um mecanismo altamente inteligente, a forma que a natureza opera suas funções é magnífica. Com incríveis recursos naturais, ela é responsável por manter
o planeta em equilíbrio e ainda tem um impacto direto na sobrevivência do ser humano, motivo pelo qual muitos a associam como algo literalmente divino e têm total respeito. Praticamente todas as tribos têm uma forma de agradecimento pelos recursos adquiridos. Um exemplo disso seria que, ao abater um animal, é comum índios agradecerem pelo alimento e fazerem preces por aquela vida tirada. Apesar de inúmeras religiões explicarem sobre o surgimento dos animais, ainda não existe uma conclusão exata da onde eles vieram e por quê. Em primeiro momento, o homem das cavernas acreditava que os animais foram colocados na natureza apenas para servir de alimento, roupas, entre outras coisas. Com o passar das épocas, a ciência foi se desenvolvendo cada vez mais, e a partir disso foi surgindo um entendimento de que esses seres, apesar de não possuírem consciência humana, ainda assim tinham consciência. Ou seja, eles também poderiam sentir medo, tristeza, saudade e alegria. Antes de falarmos sobre a consciência animal, é preciso entender 3 conceitos principais: cognição, senciência e autoconsciência. A cognição pode ser definida como obtenção, processamento e armazenamento de informação, ou seja, um processo de aprendizado. A senciência é a capacidade de sentir, a capacidade de ter sentimentos e experimentar, interpretar uma sensação como positiva e negativa, aprofundar a interpretação para além da simples reação. A autoconsciência está ligada à capacidade de ter noção da própria existência, ou seja, saber que existe, tanto fisicamente como existencialmente. Geralmente, ao se estudar a consciência animal, tomamos os humanos como referência e comparamos as reações dos animais não humanos com as nossas. Grandes neurocientistas já afirmaram que, tanto em humanos como outros animais, foram identificados circuitos homólogos, cuja atividade coincide com a experiência consciente. Além disso, os circuitos neurais que se ativam enquanto uma pessoa sente uma emoção são essenciais para que um rato experimente a mesma emoção. Isso é impressionante, pois os humanos e os ratos evoluem separadamente há 200 milhões de anos. Aponta para uma origem comum dos sistemas emocionais nas fases iniciais da vida animal. Diante de tudo isso, podemos notar que cada animal possui um pouco mais emoções do que outro, tal como os elefantes, que são capazes de identificar os sentimentos e o estado psicológico dos seus companheiros. Caso percebam que algo não está bem, buscam emitir sons e tocar para aconselhar, confortar e animar o amigo que está triste. Mas por que nem todos os animais são assim? Isso seria uma prova definitiva de que os animais, de alguma forma, estão evoluindo suas consciências? Seguindo a ideia de que a natureza também é uma energia, não seria impossível considerarmos que os animais não estão ali vivendo apenas por viver. Na verdade, estão absorvendo tudo ao seu redor, aprendendo e desenvolvendo emoções básicas e instintos, reencarnando em diferentes tipos de corpos animais. Então, estariam moldando uma consciência, assim sendo uma energia encarnada em um corpo animal que um dia pode se tornar consciente. Mas se sim, por qual motivo? Nesse momento chegamos no nosso limite. Os caminhos terráqueos se cruzam com os interdimensionais.